Vamos falar sobre organização nesse vídeo de hoje, porque é importante mantermos uma rotina de organização, um ambiente muito organizado, para a gente poder ser pessoas mais produtivas, mais proativas e mais alegres. Vamos lá! O vídeo de hoje é sobre a resenha de um livro chamado Vida Organizada, de Thaís Godinho. Ela tem um blog muito bom, muito famoso, chamado Vida Organizada. E nesse livro ela dá um passo a passo de como a gente pode manter a casa, o trabalho, a vida organizada de maneira geral. Ela também escreveu outros 2 livros sobre o assunto. O Casa Organizada eu cheguei a ler, agora só falta o Trabalho Organizado. Esse de hoje, Vida Organizada, parece ser, como eu não li o Trabalho Organizado, eu não sei com certeza, porém parece ser uma espécie de compilado dos 3. Então ela dá algumas dicas aparentemente muito simples, aparentemente muito bobas, porém pode ser consideradas uma espécie de tapa na cara da gente, porque muitas vezes a gente vive tanto no automático que esquecemos do essencial, do principal, que é estarmos alegres, estarmos felizes, produzindo com qualidade, porque às vezes a gente acha que produtividade é se entupir de tarefas, estar com a agenda sempre lotada, sempre correndo, quando na verdade não é isso. Produtividade é a gente saber produzir com qualidade num tempo hábil e com planejamento. O segredo de tudo é a gente sentar, vamos supor, todas as segundas-feiras ou nos finais de semana, isso fica a seu critério, e fazer uma planilha, anotar na sua agenda do jeito que for melhor para você, a sua rotina de pensar no amanhã, porque a gente às vezes fica assim, mas o amanhã pode não existir, para que eu vou perder o tempo de hoje pensando no futuro que pode não chegar, aquelas coisas que a gente sabe, que a gente pensa e fala para os outros, enfim, quando na verdade não é um desperdício de tempo, muito pelo contrário. Vamos pegar na parte alimentícia. Se eu planejo o meu cardápio semanal, eu já sei que eu posso ir no mercado hoje, comprar tais itens, vou ter aqueles itens a semana inteira, dependendo se eu souber escolher os legumes do jeito certinho, conservá-los com qualidade, eu vou ter aquele prato saudável a semana inteira. Agora, se eu simplesmente não me preocupar com isso, eu vou chegar em casa com fome, não vai ter nada saudável para comer, e o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma pizza, eu vou pedir um lanche, vou ligar pro iFood. Isso é bom? Não, porque a nossa saúde fica horrível quando a gente não se alimenta direito. Então, o propósito da vida organizada é justamente essa, é trazer qualidade de vida, mais ânimo, mais disposição para a gente desenvolver as tarefas que precisam ser desenvolvidas pela gente, não é mesmo? Então vamos lá, dicas simples que eu peguei desse livro que eu achei sensacional, porque às vezes a gente se acomoda mesmo, é normal. Então vamos lá, a primeira eu já falei, que é a questão do planejamento, é a gente tirar um dia da semana, montar uma planilha com o que eu posso deixar já adiantado para chegar, por exemplo, no futuro. Amanhã eu estou cansada, eu não quero saber de fazer, e eu já deixei programado hoje. Criar uma rotina de organização de 5 minutos. Uma louça que você bebe uma água, que você almoça e seu prato. A gente tem mania às vezes de acumular essas louças quando vê a pia está lotada. Isso é produtivo? Não. Porque você vai olhar aquela pia lotada e vai ficar com mais preguiça e mais cansaço só de olhar a bagunça. O ambiente bagunçado diz muito sobre o nosso interior. Quando a gente não está bem, estamos com ansiedade, com crises, e a gente mantém um ambiente assim, a gente não produz nada, não evolui nada. Então, vamos tirar uns minutinhos, todos os cômodos que eu estiver. Eu sempre posso levar um copo de água que esteja no meu quarto para a cozinha, ou alguma coisa da sala que esteja em algum outro cômodo, para manter essa organização. Mas isso é muito difícil, isso é muito trabalhoso e tudo mais. É trabalhoso, mas depende muito de como a gente enxerga a vida, sabia? A organização, cuidar da casa, tem muito a ver com o nosso estado de espírito, com o nosso eu interior, porque se eu vejo a minha casa como meu lar, meu refúgio, o meu ambiente aconchegante que me abraça quando eu tô cansada, eu não vou pensar em arrumar, em cuidar dela como um peso, uma obrigação, uma chatice, já que é o ambiente que eu me sinto melhor, que eu tiro para descansar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar bem de quem cuida de mim, já que eu me sinto bem aqui.
é aqui que eu moro, na verdade, então é daqui que eu vou cuidar com todo o meu amor. E são pequenas coisas que, se a gente deixar acumular, viram grandes coisas e tomam muito do nosso tempo. Essa questão do gerenciamento de tempo também é muito importante, porque a gente perde muito tempo em rede social, em site de fofoca, com notícia de tragédia. Então vamos tentar ao máximo também tirar isso da nossa vida. Tudo bem, de vez em quando a gente vai querer saber o que está acontecendo, vai querer ficar horas no Instagram rolando feed, com certeza, somos humanos, todos fazemos isso. Porém, vamos pensar em ferramentas para policiar melhor esses ralos de energia que sugam minutos, horas preciosíssimos que poderíamos estar escrevendo, estudando, lendo um livro que vai nos agregar e não vai trazer retorno de nada. Vamos pensar mais nessa questão do essencialismo. Também ela fala muito sobre acumular coisas desnecessárias. Claro que, no meu caso, e também é o caso da autora, que eu achei essa parte sensacional, que eu super me identifiquei, sobre acumular livros. Como vocês bem sabem, eu tenho meus livros ali na biblioteca, porém, são livros que eu comprei com consciência, e a autora fala muito sobre isso. Se eu sei que é um livro que eu não vou querer guardar, porque eu vou ler uma vez apenas, eu compro em formato digital, já que eu também tenho o Kindle. O Kindle é um aparelho fantástico, maravilhoso para a gente ler em formato digital, porque ele tem uma tecnologia diferente, que não deixa doer a sua vista, como se você estivesse lendo no computador. Isso já é assunto para um outro vídeo, porém vamos lá. O essencialismo é você ter com você coisas que fazem sentido para você. Agora, no meu caso, adiantaria eu ter uma coleção de sapatos de salto alto? Não, eu não uso salto alto assim no dia a dia. Então não tem porquê eu, Natália, acumular essas coisas. Então ela sempre dá a dica do seguinte: vamos supor que eu ganhe um sapato de salto alto. Só que eu já tenho um aqui em casa, então eu vou escolher, ou eu fico com o novo, ou eu fico com o antigo, já que eu não tenho espaço para guardar mais um salto alto na minha sapateira, para evitar acumular energia que poderia de repente vir a ser ocupada por um sapato que eu realmente vá usar no dia a dia. Então são essas coisinhas que a gente pensa, nossa, que bobagem ficar falando disso e tal, mas não são. É muito importante a gente ter essa consciência do essencialismo, até o minimalismo, mas é assim, não precisamos usar esses termos. Então a proposta do livro, e que conversou demais comigo, é justamente essa: a gente parar de olhar para nossa casa como uma obrigação chata, ai que coisa, desculpe até o palavreado, mas ai que saco ter que arrumar isso, quando na verdade a gente deve olhar para nossa casa e agradecer porque tem um lar, porque tem comida, porque tem trabalho, porque tem saúde. Imagina só, ela até escreveu isso no livro, você chegar na sua casa e se deparar com um rato morto na sua área de serviço por causa de sujeira. É vergonhoso, não é mesmo? Então vamos refletir a respeito de como a gente vê a nossa casa, de como a gente vê a nossa vida. Ressignificar é a chave. Esse é o segredo para tudo. Isso falou, como eu já bem mencionei, muito comigo, porque eu sou bem preguiçosa para cuidar de casa e serviços domésticos, não são as minhas atividades favoritas. Mas aí a autora me deu uma dica que realmente ajuda demais. Você colocar uma música que você gosta enquanto tá lavando um banheiro, tá lavando uma louça. É muito interessante também você aliar essas experiências que são negativas, assim, para quem não gosta, não, como é o meu caso, mas ao mesmo tempo colocar uma coisa que anima, um estímulo, vai fazer você pensar de uma outra forma. E uma outra coisa também que a autora fala, que é muito interessante, é delegar atividades. Se você sabe que você não vai conseguir fazer aquilo sozinho, você precisa de um tempo, por exemplo, para se dedicar ao seu trabalho, que vai te trazer um rendimento muito maior do que você sentar lá para poder limpar uma cozinha, passar uma roupa, lavar uma roupa. Se você tiver como fazer isso, você delegar essa atividade para outra pessoa, sempre fazendo um cálculo: quanto vale a minha hora de trabalho? Se eu estiver ganhando mais trabalhando do que lavando a louça, ou seja lá o que for, do serviço doméstico, então é mais fácil eu pegar o meu dinheiro, pagar para uma outra pessoa fazer aquela tarefa para mim, uma faxineira uma vez por semana fazer uma limpeza geral na minha casa, enquanto ela está fazendo esse trabalho que tem que ser feito, não tem jeito, não tem para onde correr, eu vou estar produzindo, vou agregar mais valor. Pode ser intelectualmente, pode ser financeiramente, e assim tudo vai se encaixando.
Por isso que o planejamento é tão importante, porque eu posso ter um parâmetro geral da minha vida, uma visão panorâmica dos meus dias, das horas livres, até a questão do trânsito. Olha só que fantástico, o tempo que perdemos em transportes públicos ou no trânsito, ou seja lá como for, do deslocamento da sua casa para o seu local de trabalho, é fundamental também ter isso no papel. Ela deu muitas dicas de ferramentas de gerenciamento de tempo, de rotina. Ela usa o Google Agenda, que eu também uso e eu gosto, é uma ferramenta grátis. Aí, dependendo da escala de prioridades, você pode alterar as cores das tarefas. Olha só que fascinante. O que é prioridade você pode destacar em vermelho, o que não é você pode deixar em azul, o que é coisa dos seus filhos você pode deixar em laranja, etc. São vários os exemplos, mas só pra gente entender. Ela fala muito do Evernote, também cheguei a usar uma época, ele é muito bom. E são essas pequenas ações ao longo do dia que nós vamos construindo um lar, um trabalho, um ambiente acolhedor. O ambiente externo diz muito sobre quem somos internamente. Só para fechar esse vídeo com essa frase que eu achei sensacional, teve uma última parte do livro também que ela fala sobre essa questão de como a gente enxerga a nossa casa, a nossa rotina. Já até vou deixar aqui no cantinho para vocês lerem essa parte. Esse livro tem no Kindle Unlimited, então fica a dica. Só que quem puder comprar físico para ir respondendo, tem uns questionários em alguns capítulos para você organizar melhor seu pensamento, sua estrutura mental sobre o assunto. Também é bem valioso, bem importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das dicas que eu já estou aplicando na minha vida. Vamos deixar de ser preguiçosos, deixar de olhar para nossa casa como uma obrigação chata. Pelo contrário, agradecer a Deus porque temos um lar aconchegante que nos espera quando chegamos do trabalho e também temos um emprego, principalmente agora nesse período caótico que nós estamos vivendo. Gente, é muito bom. Tem uns livros que dão uns tapas na nossa cara e esse foi um deles. É o famoso Acorda pra Vida. Para de reclamar sem necessidade. Você é jovem, você tem energia, não importa a sua idade, a jovialidade está na sua mente e no seu espírito. Então vamos utilizar tudo isso que Deus te deu ao favor do bem, da boa energia, do ambiente acolhedor, sem preguiça, sem ficar de corpo mole. A gente sabe que é complicado, que a rotina às vezes deixa a gente vivendo muito no automático, porém é importante a gente ser resistente a isso e pensar, a vida é para ser vivida com qualidade e o planejamento e as outras ferramentas são para nos ajudar nessas tarefas, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Tchau!